Fala galera que tá aqui assistindo o Bar FC, mais um Papo Categoria começando, um Papo Categoria especial, porque é mais um que a gente faz com candidatos à presidência do Vitória. Aqui comigo, Isaura Maria, da chapa Vitória, uma história de amor e paixão, está concorrendo, a única mulher que está concorrendo à presidência do Vitória. E para me ajudar nesse bate-papo, mais uma vez, né? Eu e Marcelo Góes aqui batendo um papo. Marcelinho, faça as honras aí. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Dona Isaura? Um prazer estar com vocês. Uma alegria estar aqui no Bar FC para destrincharmos, né, as principais propostas dos candidatos. Ontem, nos últimos dias, já entrevistamos os outros candidatos. Hoje, Dona Isaura Maria também vai falar das suas propostas, vai ter essa oportunidade. E estamos aqui para esclarecer o torcedor rubro-negro. Como sempre, votem certo, conscientes, com atenção, pois é o futuro do clube que está nas suas mãos. Eu falei que, mais uma vez, que eu estou aqui conversando com Marcelo Góes, do Arena Rubro-Negra, parceria, aliás, Arena Rubro-Negra e Bar FC, para cobrir as eleições do Vitória, porque a gente já esteve junto entrevistando outros candidatos, mas para você que está assistindo isso não importa, porque todas as entrevistas vão ao ar ao mesmo tempo. Então aqui todo mundo sai em pé de igualdade, não tem ninguém à frente de ninguém. Mas então, Dona Isaura Maria, muito obrigada por estar aqui conosco. E vamos começar pelo começo, não é mesmo? Por que você quer ser presidente do Vitória? Boa tarde a vocês. Me senti muito orgulhosa, Marcelo. Você e Juliana. Segunda vez que a gente se vê, né? Num dia só. Mas eu quis ser presidente. Nunca tive esse pensamento em ser presidente do Vitória. Porque eu sempre achava que, com todas as idas e vindas, o Vitória tinha a sua diretoria. Mas, de um tempo para cá, eu comecei a ver, e as pessoas me procurando. Dona Isaura, a senhora precisa tomar uma providência. Para eu lhe dizer, eu estou dentro do Vitória desde a década de 60. E este presidente foi o único que não me atendeu, o senhor Ricardo Davi. Eu me lembro de Ricardo quando ele era funcionário do Vitória, que era marketing. E num programa, ele me perguntou por que eu não votei nele. Eu disse, porque eu lhe acompanhei e seu marketing foi o pior que o Vitória teve. Então, o Vitória hoje está doente. O Vitória hoje está na UTI. O Vitória precisa ser resgatado imediatamente. Nós precisamos resgatar a torcida, né? Aqueles torcedores antigos. Eu fui no consultório médico, o meu cardiologista, Maurício Nunes, um grande rubro-negro, e eu disse a ele, tem uma notícia para lhe dar, ou você vai me abraçar ou você vai dizer que eu sou maluca. Ele disse, o que é, Isaura? Eu disse, sou candidato à Vitória, a presidente. Ele levantou e disse, agora eu vou voltar a frequentar o Vitória, porque eu sei da sua integridade. Então, isso é bom. E eu tive uma parceria muito boa, que foi com Luiz Santos e Santos, porque nós somos... eu sou secretária-geral do Clube do Rádio, ele é diretor jurídico, e ele me perguntou, Isaura, você quer sair? Eu lhe dou o suporte. Claro que você pode me perguntar, você tem um suporte? Porque se eu não tivesse o Luiz, eu não iria. Porque eu sei como é o trâmite do futebol, Juliana. É muito pesado. É muito pesado. Você tem gente de todo nível dentro do futebol. Então, você tem que saber dizer não na hora certa, você tem que saber sorrir na hora certa e também tem que saber ser dura. Para você ser uma pessoa positiva, não precisa você ser agressiva, não precisa você ser bruta. Você tem que trabalhar hoje, principalmente hoje, que está diferente da década de 60, 70 e 80 e de 90. Por quê? Porque não tinha isso aqui, ó, o WhatsApp. Então, você tem que ver as coisas, o que você fala. Você não pode chegar para um funcionário destratar, porque se você sozinho... Me perguntaram uma coisa engraçada. A senhora vai demitir todo mundo? Não. Primeiro, o Vitória não tem dinheiro, Juliana. Como é que eu vou demitir? Nem jogador, nem técnico, nem funcionário. Para pagar com o quê? O que a gente tem que fazer é chamar todos esses funcionários e ver a peça que está colocada errada. A primeira
peça colocada errada no Vitória é a portaria. Porque você chega na portaria, você leva 40 minutos para ser atendido, para descer, para resolver algum problema. Então, são essas coisas, Juliana, que o Vitória tem que acabar. Mas não é de hoje, não. O Vitória tem essa burocracia, Marcelo, há muitos e muito tempo. Desde a época da sede da Maralina, de Piatã e de Barradão. Então, a coisa já vem. Porque eu digo sempre o seguinte, o Vitória não foi criado um time para ser profissional. O Vitória foi criado de uma família. E que estão esquecendo essa família. Porque o torcedor de hoje, ele quer ver o resultado e diz assim, esses marajás têm que sair do Vitória. Não, a gente tem que ter eles, porque eles é que construíram o Vitória. Se hoje a gente pode dizer que tem amor e paixão, é porque a família Catarino Gordilho fez, criou o clube. E os jogadores do clube eram os filhos, sobrinhos. A torcida eram as namoradas, as tias e as mães. Era chamado Victória. Era um torneio de cricket. Não era futebol. A bola era comprida. Depois de muito tempo é que o Vitória passou a ser profissional. Diferente dos outros clubes da Bahia, que quando eles foram fundados, eles já foram fundados profissionalmente. Tanto sim que sempre diziam que o Vitória é time de gente rico. Por quê? Porque ele foi criado numa rua de burguesia, foi corredor da Vitória, na mansão, na mansão dos Gordilho. Você sabia, agora eu vou lhe dar uma de repórter, quais foram as primeiras cores do Vitória? Verde e amarela. Por que verde e amarela não vingou? Porque eram as cores da seleção brasileira e aqui na Bahia não tinha fábrica e o Rio de Janeiro não comportava para fazer. E aí se escolheram vermelho. E aí a cor do Vitória era vermelho. No dia 13 de maio de 1899, foi marcada uma reunião, mas teve um grande temporal e não podia se passar. Não é da agora que tem engarrafamento não, viu, Juliana? Em 1899 já tinha. Aí o que é que acontece? Os meninos foram, apresentaram 13 pessoas e na hora resolveram botar a faixa preta. Então ficou vermelho e preto as cores do Vitória. E o leão, porque ele já tinha na mansão da casa que foi fundada. Interessante. Dona Isaura tem uma história fantástica dos tempos do nosso clube, ainda em construção, e na comunicação também. Para quem não sabe, ela foi a primeira cronista esportiva da Bahia. Quebrou esse paradigma e, claro, conhece como ninguém a história do nosso Barradão. E vivemos o dilema do Barradão e da Fonte Nova, Dona Isaura. E aí, o Vitória vai jogar nas duas praças, vai jogar só no Barradão, vai modernizar o Barradão? Como é que fica essa situação? Mais uma vez eu digo, o Barradão agora, a gente não tem que dizer que vai fazer, porque o que tem é sustentável dentro do Barradão. O que a gente tem que ver é o futebol. Agora, se eu tenho minha casa, por que eu vou para casa dos outros? Eu sou a favor que os jogos sejam, que o torcedor volte ao Barradão e assista seus jogos no Barradão. Todos os jogos? Todos os jogos. Mesmo a Fonte Nova pagando para o Aí clube? é uma coisa a se estudar. Se for interesse, porque o que a gente tem que entender, o Marcelo e Juliana, é que as pessoas têm que se moldar às normas do clube, não o clube às normas de quem convida. Por exemplo, é a mesma coisa de você me perguntar de funcionário e de técnico. O técnico ele tem que vir e tem que pegar a organização do clube. Ele não pode chegar e dizer, vou fazer aquilo e acontecer. Não, porque o técnico ele não manda. Ele manda lá dentro das 4 linhas. E quem tem que resolver é o diretor de futebol. Então, no momento de obras no Barradão, não. E para jogar na Fonte Nova, se for uma coisa muito rendosa para o nosso clube, a gente vai. Porque você sabe que se a gente for jogar na Fonte Nova, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem os nossos anunciantes que não pode levar para a Fonte Nova, não é? E tem aquela burocracia toda de Sou Mais Vitória, entra por aqui, entra por lá. E eu acho que o meu grupo, o meu diretor de futebol pensa do mesmo jeito. A gente prefere jogar no Barradão. Muito bem, você falou muito de futebol, né, do que fazer, que a gente tem que fazer em campo, né, que, enfim, e
o futebol hoje é um problema para o Vitória. Seríssimo. Né? Você tem um elenco que hoje é comprovadamente fracassado. E é um elenco que você tem para trabalhar nessa temporada. Como fazer com que esse elenco tenha sucesso a ponto de subir o Vitória para a Série A? Bom, em primeiro lugar, eu já não aceito muito o fracassado. Porque para você trabalhar bem, Juliana, você tem que ter uma paz de espírito, tranquilidade para trabalhar. Ninguém gosta de entrar para um trabalho e você está sendo xingado, você está sendo... Lógico que está sendo muito difícil para os atletas também. Como para nós, torcedores, para os atletas também. Mas não resta dúvida que a gente vai, por exemplo, nós estamos... Olha aqui, nós temos uns contatos com clubes de fora daqui, para a gente fazer um intercâmbio de jogadores do Vitória para ir, principalmente para a Argentina. Nós temos times do campeonato da Série A já apalavrando com... Porque ele pode não estar sendo útil para aqui, mas ele pode ir para um outro clube que vai ser útil. Os jogadores. Os jogadores. A gente não pode menosprezar totalmente o jogador, entendeu? Então a gente tem que ir com muito cuidado, ir conversando e sabendo. Temos investidores para esses jogadores, a gente está fazendo um trabalho em cima do que nós temos, porque nenhum presidente vai chegar e vai dizer que no primeiro jogo, no segundo, no terceiro, ele vai resolver. Não vai. Não vai porque a gente tem que tirar primeiro Vitória da UTI. Tirando da UTI, a gente vai conversar. E o nosso diretor de futebol já teve algumas preliminares de conversas, né, com alguns jogadores, e a gente vai tentando fazer alguma coisa para levar de melhoria para o Vitória. Dona Isaura, a senhora falou aí que o Vitória está na UTI por 2 vezes e vive um momento financeiro muito complicado. Para captar recursos, para fazer os investimentos necessários para a disputa da Série B, a senhora já tem algo em mente, já tem uma equipe já preparada para trazer esse dinheiro tão necessário? Olha, o Marcelo e Juliana, e o torcedor, nós temos uma casa arrendável, né? Por exemplo, você pode fazer turismo interno dentro do Barradão. No Atlético do Paraná, ele faz... Os torcedores passeiam dentro para conhecer o seu clube. Aqui tem torcedor que não conhece o seu estádio. Não conhece a concentração do Vitória. Então, nós temos o estacionamento, que você pode fazer shows. Quando não tiver o campeonato, você pode alugar. Por exemplo, nós temos cantores, artistas, ninguém quer que ele dê de graça. Porque a impressão que dá, não, porque o Vitória vai chegar para o artista e vai pegar de graça. Não, ninguém quer de graça. Ele dá o preço dele, vai fazer, a gente pode ver, por exemplo, não faz na Fonte Nova? O Bahia, o Verão e Folia, não é agora na Fonte Nova? Por que não ser no Barradão? Por que é melhor segunda-feira de Xande, que é rubro-negro, não ser no Barradão? Chamar a Ivete Sangalo para fazer um show, Daniela Mercury, né? Então, eu acho que a nossa casa, ela nos dá meio para ter dinheiro. Isso eu tenho certeza. E os nossos investidores estão nos procurando exatamente em função disso. Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente, sabe, aquele negócio de muita promessa. Minha madrinha dizia assim, quem muito fala dá bom dia a cavalo. Então a gente tem que ir devagar para poder ir fazendo, né? E aí a gente vai. Pronto. Satisfez? Você... Outra pergunta para eu poder dar o complemento? Bom, antes de fazer uma pergunta, eu quero falar com você que está assistindo aqui até agora. Prestigie a gente. Dê aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, participe, mande perguntas sempre, verifique sempre o que a gente está fazendo aí no barfc.com.br, que é o nosso site. Veja as redes sociais, no Twitter, no nosso Instagram, tem sempre alguma coisa nova e também tem coisa nova sempre acontecendo no arenarubronegro.com. Pois nos siga no Twitter, @arenarubsv, também no
Instagram e no Facebook, @Arena Rubro Negra, onde você vai ficar atualizado sobre tudo dos bastidores e também do futebol, né? Que é o carro-chefe do nosso clube. Tudo bem? Então agora, Isaura, eu queria falar Isaura mesmo? Pode, à vontade. Ok, então. Isaura, eu queria saber de você o seguinte, o que é que algum presidente, ex-presidente fez que você não faria jamais? Você comentou algumas coisas sobre o Ricardo Davi, mas eu queria saber assim, de algum outro presidente que tenha feito alguma coisa, ou então falado alguma coisa, decidido algo que você jamais faria. Tem que respirar fundo. Bom, o que eu não faria é prometer e não fazer. O que eu não faria é levar ao clube que eu amo ao ridículo, não é? O que eu não faria era desonestidade com o meu próprio clube. O que eu não faria era trapaças com o nosso próprio clube. O que eu não faria era botar na justiça e depois querer voltar. Então, isso eu não faria, porque quem ama o Esporte Clube Vitória não faz determinadas coisas para ferir. E eu não faria isso. Se eu tivesse de romper, como muitos conselheiros chegaram para mim e disseram, se eu tiver de vestir uma camisa, eu boto do adversário. Eu jamais faria isso. Eu vou ser rubro-negra na primeira, segunda, até na 20ª divisão. Sabe por quê? Porque eu tenho amor e paixão pelo meu clube. E jamais eu colocaria o meu clube na justiça. Eu jamais iria falar mal do meu clube. Porque se você falar mal do meu clube, a gente vai brigar. Não é? Então, o meu clube, para mim, é um amor e uma paixão. Você não sabe como eu fico quando o Vitória vai jogar e que eu vejo que não tem aquele empenho. Eu às vezes, gravo e saio da sala para não chorar. Isso é uma verdadeira paixão. Eu não falo do meu clube, porque o torcedor do Vitória tem uma coisa. Se o Vitória empata, não presta. Se o Vitória perde, não presta. Se o Vitória ganha, não presta. E o Vitória presta quando? O Vitória é bom quando? Então, eu ajo com o meu clube com honestidade, com lealdade e, acima de tudo, amor e paixão. Dona Isaura, a senhora é uma grande conhecedora do clube, isso aí é inegável, todo mundo sabe. O plano de sócios Sou Mais Vitória vem passando por reformulações ano após ano. E para trazer o torcedor que não é sócio, o que é que a senhora planeja, pretende para cativar essas pessoas que, infelizmente, por X foram esquecidos, algumas não querem se associar, outros são sócios e também não participam da vida do clube. Ou estão deixando, né, de pagar as mensalidades. Eu acho que, na verdade, é a falta do amor verdadeiro ao clube. Né? Título, mas sem o amor. Porque se você ama verdadeiramente o clube, você vai estar sempre junto. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, a nossa, quando eu digo a nossa, porque eu não estou sozinha. Então, eu não posso chegar aqui, nós temos trazer o torcedor de volta para dentro do Barradão. É esse, porque ele é que é o dono do estádio. É ele que é o dono. Eu fico impressionada quando eu estou no dia de jogo, o que tem de técnico. Então eu quero esses técnicos, Juliana, junto com a gente, para opinar, para dizer, não que eu vá botar ele, mas ele vai me ajudar, junto com o meu grupo, a dizer o que ele está sentindo. Porque o torcedor é fácil. Por exemplo, está numa fase ruim, de repente começa a ganhar, é o melhor do mundo. E não é assim. A gente tem que ter coerência no que faz e sempre olhando para frente. O Vitória é um clube que foi feito, mas não foi pensado muito para frente. Vitória para 10 anos. Eu penso Vitória para 200 anos. Para quando eu já estiver no pó, dizer assim, teve uma diretora, hoje nós temos 200 anos, mas teve uma que brigou pelo Vitória. Então, vocês falam da finança. Onde é que está o maior lugar para tirar o dinheiro? Divisão de base.
Cadê a divisão de base do Vitória? Que a divisão de base do Vitória era uma das melhores, se não a melhor do Brasil. Foi, né? E hoje, cadê? Tem hoje a mania, porque se o jogador é pequeno, não vai. Se o jogador... Hulk, quando começou, tinha um glúteo avantajado. Hoje, se o jogador tiver o glúteo muito grande, ele não pode jogar. Né? Hoje eu não vejo o Marcelo. Às vezes eu digo assim, será que eu não entendo mais de futebol? Porque eu não vejo mais o meio de campo. Porque o futebol, ele é regido, sai de onde? Do meio de campo. Quando começa o futebol, a partida começa de onde? Do meio de campo e joga a bola. Você não vê. Você não tem aquele. Então, o que eu quero fazer é o retorno da torcida, para que não brigue entre si. No tempo de Fonte Nova, que eu era torcedora de arquibancada, não se via briga de torcida, torcedor contra torcedor. Porque eu digo sempre, existe 2 tipos de torcedor. O torcedor que vai para a arquibancada torcer e o torcedor sócio. Esse torcedor sócio, ele tem que cobrar, ele tem que infernizar a vida do diretor para lhe dar a sustentabilidade do clube. Você tem que saber, né? Mas para saber você tem que estudar, tem que ler, saber as coisas do Vitória, né? E não abrir a boca para falar determinadas coisas que vêm até prejudicar. O Vitória era um clube, o Marcelo e a Juliana, que em qualquer lugar que eu chegasse, me dava. Eu me lembro quando se ia fazer a feira, Dona Tidinha, o feirante da Sete Portos da Água de Meninos, que você não pegou, já pegou São Joaquim, era a feira de Água de Meninos, ia comprar 1 quilo de tomate e você vinha com 10, porque o torcedor lhe dava, entendeu? Então, é uma paixão que o torcedor tem. Então, a gente tem que trazer esse torcedor para cá, de volta, para ele participar. Eu vou lhe perguntar, agora sou eu que vou lhe fazer a pergunta. Você é repórter. Quando o Vitória foi campeão baiano, do Nordeste e tal, você viu algum torcedor ir para o Barradão entregar a medalha ou taça ao jogador? Nunca vi. Quem entrega? Pessoal, staff da federação. Staff da federação, namoradas de diretor, filhos de diretor, sobrinho de diretor, né? O torcedor, que ele é que faz a festa, não é prestigiado. A placa que sempre deu ao Vitória, nós sempre tivemos essa homenagem. Eram 2 coisas que esse presidente conseguiu tirar. Foi a missa de 13 de maio e a nossa medalha. Pois é. Não, é que a gente já está ficando meio assim confusa, às vezes esquece, mas eu sou muito natural, eu não tenho esse negócio de dizer que não ouço, não. Artemio Valente. Então a gente tem que resgatar aqueles torcedores. Eu vou lhe dizer, Juliana, tinha uma torcedora, um fato engraçado para contar para vocês. Quando eu trabalhava na Bandeirantes, repórter, eu chegava na Fonte Nova velha. Eu olhava lá para cima e eu dizia assim, o que é aquilo ali junto da imprensa? Um cabide branco com uma bandeira vermelha e preta e o terço. Irmã Esperança. Era uma freira. Ela ia toda vez, ela vinha por cima, ficava lá em pé, assistia o jogo, saía que ela ia para os Perdões. Aí um dia, eu era nova, né? Subia aquelas escadas, rapidinho, né? Era magrinha, era um pouquinho mais gorda do que você, mas não era gorda, não. Era um pouquinho mais do que você. Aí cheguei lá junto de Irmã Esperança e disse assim, como vai? Ela disse, mas você me descobriu, né, menina? Eu disse, porque eu vi a senhora de lá e eu achei interessante. Eu vim ver se era uma freira ou se era alguma torcedora vestida de freira. Aí ela disse, minha filha, a irmã, eu vou me embora. Porque a irmã, senão não vai deixar, porque eu estou aqui na hora do terço. Então ela aproveitava para rezar o terço lá, para quando chegasse nos Perdões, dizia para a freira, Madre Superiora, que estava. Aí eu disse, não, hoje a senhora vai comigo, que eu vou lhe levar. Aí eu disse, fui com ela, mostrei aos meninos, foi uma festa no vestiário, né?
Levou no vestiário? Levei, mas já todo mundo já pronto, né? Essa só quem entrava era eu. Aí tal. Quando eu levei ela no desterro, a Madre Superiora virou-se e disse assim: Irmã Esperança fugiu novamente. Aí ela disse: Fugi, vou fugir mais, irmã. Macé, que em termo de freira chamava Macé. Aí eu disse assim: mas ela fica tão feliz, Macé, por que não? Não, porque toda vez, Isaura, ela pula o muro, é uma meia. Ela pula o muro, é parecendo... Ela, Irmã Esperança não é mais menina, não. Já está com seus 30 e pouco, quase 40 anos, mas ela pula e fura as meias e é despesa. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, todos os jogos do Vitória eu venho buscar ela aqui. Aí, Irmã Esperança, vem mesmo? Eu disse: vem. Aí ela ficava na porta, toda de branco, me esperando. Então, o Vitória é isso. O Vitória tem essas lendas, essas coisas bonitas, né, que a gente pode contar. Tem o Padre Sadoc, que antes dele morrer foi levado uma camisa com todas as assinaturas para ele. Ele disse assim: vou morrer feliz. Então, é por isso que eu amo esse clube, Juliana. É por isso que tá. Eu digo sempre: meu sangue não é só o vermelho, ele tem o vermelho e dos lados o preto. Porque eu vivo esse clube. Eu não quero desse clube nada mais, nada menos. A gente vai ter que resgatar. Os meninos da divisão de base, todos me chamam quando me encontram de tia Isaura. É um carinho. Eu tenho um que hoje ele é prefeito de Itajuípe, Marconi, foi meu zagueiro. Eu lembro bem. Foi meu zagueiro, Marconi. Eles, quando saíram do campo, eles vinham direto. Eu tinha, Juliana, uns pãezinhos delícia que a gente dava depois do jogo. Eles diziam que aquilo era força, porque eles ganharam. Nós fizemos um campeonato de juvenil, na oitava falta seria tiro livre direto. Nós ganhamos tudo. E aí foi no campo do Galícia, o Vitória ganhou. E aí eu botei, vou mandar até para você a foto, o Bahia foi em segundo lugar, e aí eu botei para todos se cumprimentarem, porque eu não vejo razão da inimizade. A inimizade é dentro do campo, fora, e aí eles se cumprimentavam assim, mas se cumprimentaram. Foi um torneio, que eu também era funcionária, trabalhei na federação, e é isso aí. Agora, do Vitória, para a gente responder tudo isso, de onde é que eu vou tirar dinheiro? Divisão de base e das nossas dependências do clube. Muito bem. Haja história, né? A gente sabe que, assim, são muitas histórias, ainda mais para você que viveu de muito perto, né? E viveu bem. Tem uma coisa para lhe dizer. Eu não cheguei no Vitória de paraquedas. Eu cheguei no Vitória como torcedora, com um pai diretor. Eu não fui para o Vitória por acaso, para depois dizer: sou Vitória desde menininha. Não, eu sou Vitória, sim. Eu era jovem, bonita, trabalhadora e brincava. Eu brincava carnaval na sede do Vitória, era onde eu ia brincar meu carnaval. Então, eu não sou paraquedista, eu sou rubro-negra, sim. Também, com muita história para contar, inclusive. Mas nesses últimos anos, assim, a modernidade chegou ao Vitória. Total. E também no estatuto, né, no Clube Vitória. Hoje é regido de uma forma muito diferente do que há pouquíssimos anos atrás, inclusive. Né? Aí eu gostaria de saber o que você pensa desse novo estatuto do Vitória e da democracia, especificamente falando. Olha, Juliana e Marcelo, eu sou muito a favor da democracia. Apesar de eu ter sido criada na ditadura, na década de 60 e 70, né? 80. Mas eu sou a favor da democracia. Só que sou a favor da democracia com respeito, não é? Porque não é porque você é democrata que você vai chegar aqui e fazer o que você quer. A gente tem que ter a nossa finalidade. É o que eu quero deixar aqui. O Vitória vai ter um regimento. Quem vier para o Vitória, Juliana, não vai ser trazer de lá, não. Por exemplo, você que está no dia a dia do futebol, quando sai um técnico do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, tal, a metodologia qual é? É do clube. Então só é dar continuidade. Eu pergunto, qual a metodologia que o Vitória tem? Não existe. Concordo. Não existe metodologia.
Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que implantar a nossa metodologia. Eu tenho que resgatar o basquetebol, eu tenho que resgatar coisa nova, apesar de que eu até joguei basquetebol nas Olimpíadas Baianas da Primavera, né? Com o Nelson, que era o nosso técnico, e Gurgel, que era aluno, que hoje é diretor da faculdade. Então, nós vamos trazer o futebol feminino. As meninas têm que ter mais apoio, né? Não é porque... Não, elas têm que ter o mesmo tratamento que o jogador de futebol. Então, como é que você pretende fazer isso? Com divisão de base. Nós vamos ter que ter divisão de base, sim, de futebol masculino, de futebol feminino, de basquetebol, para poder levar. Nós tínhamos a categoria infantil, que quem era o professor era Edgar. Edgar foi quem descobriu todos esses talentos. Passaram por Edgar, Davi Luiz, etc. e tal, passaram por Edgar. E, no entanto, Edgar saiu do Vitória, que se não fosse eu, Edgar, porque teve um diretor, que Edgar, dentro do hospital, ele demitiu Edgar. Ele demitiu Edgar, porque os diretores que se dizem hoje rubro-negros desde pequeno, quando chegam no Vitória, a primeira coisa que eles fazem é demitir todo mundo. Eles não chegam, Juliana, para saber o que é que aquele funcionário fez, o que é que aquele funcionário representa. Sabe, às vezes você está num lugar que você não está muito bem, não é que você não tenha capacidade, você tem, mas você está mal colocada. Dida foi para lá como zagueiro e Dida acabou como goleiro. Então, a gente tem que ter a nossa metodologia, tanto para funcionário e para... O jogador de futebol não é funcionário? Por que ele não se comporta como funcionário? Ele tem que dar a hora dele, são 8 horas. Então você vai de manhã para o estádio, para o Barradão, vai lá, você tem treino? Tem. Meio-dia vão almoçar, tem treino de tarde? Não, mas vai ter uma palestra. Vamos fazer alguma coisa. O jogador, ele tem que participar da vida do clube. O jogador, Juliana, hoje, com essa modernagem toda, não pode chegar, Marcelo, no clube e sair imediatamente. E de chinelão. O jogador do clube, ele tem que se moldar à metodologia do clube. Então, nós estamos criando essa metodologia, é para técnico, é para jogador, é para funcionário. Me perguntaram, você vai demitir o técnico? Não. Primeiro, eu gosto muito da posição... Só você olhou porque essa era uma das nossas a próxima pautas. pergunta, inclusive. Vá, faça as honras, já aproveitando o momento. Técnico Cláudio Tencati, diretor de futebol Larcom Pacheco, tem contrato até o fim do ano. Eles serão demitidos caso a senhora... Não, muito pelo contrário. O técnico, eu venho acompanhando, ele não é Deus, ele não faz milagre, né? Então a gente tem que sentar, conversar, porque ele tem que se moldar a nossa metodologia. Então ele vai nos ajudar muito, Marcelo, porque nenhum técnico hoje... O que adianta? Eu tiro esse técnico, vou contratar outro. Primeiro, o Vitória não tem dinheiro. Eu vou ter que pagar. Para depois não estar aí como a gente vê na justiça, eu nunca vi. Apesar de que, se você não sabe, o Vitória é o clube que menos deve. Né? Mas o montante que ele tem ultimamente de ação trabalhista está terrível. Então, o que é que a gente tem que fazer? Sentar com o técnico, conversar, pedir a opinião. Isso eu vou participar caso eleita, mas quem vai levar o papo é o diretor de futebol. Porque isso vai ter na nossa gestão. Cada qual no seu cada qual. Como dizia minha madrinha, cada macaco no seu galho. Né? E a gente tem que ter um posicionamento. E o nosso posicionamento com o técnico é esse. A gente vai conversar, vai ver as propostas dele, cabe a ele aceitar ou não, para ficar dentro do clube. Entendeu? Mas fora isso... Não se preocupe, nem jogador, a gente está vendo, inclusive nós já estamos conversando com alguns clubes para a gente trazer, e jogador do clube, não se preocupe, porque a gente não vai demitir, a gente vai ter a conversa, chamar um por um, para ver o que é que vai fazer e emprestar. Nós temos uma parceria com o time da Argentina, com o Lanús, né? Já conversamos, e aquele jogador que não puder ficar aqui, a gente passa para lá,
Não é? Então, mas a gente trabalha em conjunto. Por quê? Porque panela que muito mexe, ou sai insosso ou salgado. Juliana está gostando dos jargões? Dos jargões, porque isso é coisa do passado, viu, minha filha? Aí você vai aprendendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Entendeu, Marcelo? Mas, Juliana, mas a história do Vitória é isso. O Vitória é um amor e paixão. A gente tem. E o que eu fico mais impressionada, eu fiz uma vez um projeto, futebol nas escolas, mas o Vitória vinha decepcionando, e aí, quando eu ia, o Vitória perdia, e eu não queria sair do foco. Mas o que eu fico impressionada, vocês, é que cada dia cresce mais a torcida do Vitória. A torcida jovem é assim. Por exemplo, meu irmão passou a se apaixonar pelo Vitória, mais ainda quando o Vitória perdeu para o Leônico, que nós morávamos ali no Barbalho, ali no São José de Baixo, e o Leônico era na Ladeira do Paiva. Era na Caixa d'Água, pertinho. Não era propriamente na Caixa d'Água, ela era na Ladeira do Paiva. Ele ficava ali. E aí nós fomos, e menino, foi novidade, né? Aquela festa, Nelson Cazumbá, aquela turma toda, né? E aí meu irmão se apaixonou pela Vitória. Daí para cá, está Isaura aqui até hoje no Vitória. Agradeço a tudo isso. Se foi no futebol, foi o irmão Américo. E se foi na imprensa, senhor Juruna que me jogou nisso aqui. Grande Juruna. A gente grande Juruna. Eu deixo um grande abraço. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: nosso clube tem uma torcida grande. E com o passar do tempo, muitas torcidas organizadas se estabilizaram, como o Pavilhão Jovem, a Uniformizada Imbatíveis, a Camisa 12, dentre outras. Como é que vai ser a relação institucional do clube com esses segmentos, né, com essas torcidas que têm representatividade? Olha, Marcelo, a torcida ela tem que ter a representatividade do clube, mas não pode depender do clube. Nós não podemos, por isso que hoje está acontecendo as brigas dentro do campo, porque um quer mais do que o outro, né? Mas não pode ter. A torcida ela tem que ser respeitada e tem que respeitar a entidade. Eu nunca vi na minha vida que eu estou do Vitória a torcida brigar como... E não é com outra torcida não, Juliana, é a torcida entre si, né? Então, eu acho que nós vamos ter o diálogo. Mas, para eu lhe dizer com mais o que vai ser feito, a gente só pode ver depois que estiver lá e com uma auditoria. Depois que a gente fizer uma auditoria geral no clube, geral, porque eu quero saber se no clube tem 1 conto ou 1 milhão. Porque é tanta falácia. Oh, meu Deus, eu tenho saudade daquele tempo, quando a gente ia para Fonte Nova, era 20 conto, 50 conto, a renda, né? Então, a gente tem que voltar a fazer isso. Com a auditoria, e outra coisa, uma coisa que eu prezo, conversei muito com o Santos, é a transparência. Por exemplo, você é repórter, você quer dar notícia, vocês dois estão fazendo aqui sem convidados. A presidente Isaura vendeu um jogador. Mas ela não diz quanto foi que vendeu. Por quê? Eu já sou mais assim até no salário dos funcionários, que funcionário não tem que dar satisfação, mas salário de jogador e venda de jogador tem que saber sim. Tem que saber sim. E outra coisa, o diretor não vai vender nem comprar um jogador sem o conselho fiscal e o financeiro. Porque o conselho financeiro, Juliana, vai me dizer assim: você tem 200 mil para contratar um jogador. Santos não vai contratar um por 2001, porque eu vou dizer a ele: você vai botar um do céu? Porque o financeiro me deu 200 mil. Então tem que ter transparência sim. Não tem que vir 5% para fulano, beltrano, porque primeiro, o empresário do jogador não é o clube que está vendendo que tem que pagar, não. Quem tem que pagar o empresário é o jogador e o clube que vai receber ele lá. O clube que está vendendo não pode. E principalmente
dirigente de clube pegar 5%, 10% de venda de jogador. Então, na minha gestão, eu quero transparência. E vocês, repórteres, vão ter dado o que vai ter que ser dito, vai. Porque você sabe, você não é criança, que tem determinadas coisas que dentro de um setor não pode ser dito, tem a sua confiabilidade, né? E vamos ter que ter os funcionários de confiabilidade. Se você tiver, agora, quando você me disse vai demitir, não, mas todo tricolor que tiver dentro do Vitória eu demito. Todo, porque eu soube que tem lá até gente com tatuagem do Bahia lá dentro. Isso aí, se eu chegar, eu demito. Qualquer um, seja esse quem for, fosse até meu pai, que ele não ia ser, né? Nem ele, nem minha mãe, mas se tivesse de tatuagem, ele ia ser. Porque eu não posso admitir, dentro do Vitória, ter um adversário dentro. Porque a gente nunca vai saber. Então, aonde é que vai estar a minha confiabilidade? Eu posso confiar em você? Pode. E outra coisa, que eu não falei em lugar nenhum, vou falar hoje. Eu tenho que ter uma excelente assessoria de imprensa. Porque vocês não podem chegar e ficar correndo atrás da notícia. A notícia tem que ir para vocês. O Vitória não tem que ter preferência. O Vitória tem que mandar a notícia geral. Na hora que passar para Chico, vai para Francisco, para José e para Joselito. Então, isso eu prezo. Talvez por eu ser da imprensa, eu vá dar preferência para que meus colegas sejam bem atendidos, né? E fazer um trabalho perfeito dentro do Vitória. Dona Isaura, tem uma questão que é a seguinte. A senhora já falou do futebol feminino, e o nosso clube é um clube esportivo. O carro-chefe é o futebol, todo mundo sabe, mas é um clube esportivo. E os esportes olímpicos, como é que a senhora... Vamos. Eu já estive conversando com o atleta do MMA. Vamos implantar... O basquete vai ter que voltar, né? Aí, quem sabe o voleibol... Tem tanto esporte hoje, né? Ping-pong, né? Na minha época era ping-pong, agora é tênis de mesa, né? Mas na minha era ping-pong, eu jogava também. Então, a gente vai ter que chamar esse pessoal. Principalmente, eu tenho uma ideia muito boa para a gente do Vitória trabalhar com escola, né? Para fazer parceria com as escolas, com a juventude, né? Para que eles participem do dia a dia do clube, né? Com eventos de futebol, né? Contando as bravuras. No clube já teve jogador índio mesmo, nós tiramos ele da taba, da toca, tiramos. E ele depois foi para o Corinthians. Por quê? Porque ele uma vez disse assim para mim, minha tia, eu aqui sou chamado de ladrão. Eu disse, por quê, meu filho? Porque lá na taba, lá na minha oca, ninguém é dono de nada. Então você tem essa camisa, lavou, pendurou. Aí você vem, tá enxuta, essa camisa aqui eu vestia. Ele fazia isso normalmente. E aí começaram a dizer que era ladrão. Aí ele disse, não esquente não, meu filho, não é ladrão não, vá levando as coisas. Então, tudo isso já teve, até essa parte folclórica do Vitória, um índio mesmo, né? Que ele até brincava quando passava. Me lembro de um lateral direito. Lateral direito. Eu tenho até hoje um brinquinho que ele trouxe, que a mãe dele fez, e de botar na coisa, e no cabelo aqui ele botou. A minha tia, para a senhora, tem guardado até hoje. Então, eu fui desses meninos como uma mãe. Toto, que veio, depois foi para São Paulo, ele teve catapora, foi lá para casa. Eu saía para trabalhar, deixava uma pessoa... Por quê? Porque se deixasse ele na concentração, ia alastrar catapora em todo mundo. Aí eu disse, Mota me chamava assim. Diga aí, irmã Dulce, vem você. Porque quando ele chegava, João Paulo chegava, hoje ele é coordenador do Palmeiras, ele chegava e falava assim, minha tia, o treino, eu digo, João Paulo, você não é para ficar aqui, João Paulo, que você mora aqui em Salvador, o que você veio fazer aqui? Minha tia, me disseram que a senhora fez uma merenda. Eu digo, qual é a merenda, João Paulo? Fernando, Rubem, Evando, esse menino... Rodrigo já estava mais... Rodrigo casou com uma filha de um colega meu da Petrobras que me chamava de tia, né? Como até hoje todos eles me chamam de tia, Flávio, essa turma toda. Então,
Hoje o Vitória tem tudo isso, tem psicóloga, tem coordenadora pedagógica, tem tudo. E naquela época era a Isaura que era tudo. Eu só saía da casa do atleta ali em Pituaçu, Juliana, meia-noite, quando entrava o último atleta. E eu achava engraçado que eu tive um que me deu um trabalhozinho, mas um menino ótimo, Kleber. Aí Kleber fez uma cirurgia, não foi para aula e tal. E aí eu tô lá, vem umas moças, né? Elas pensaram que a gente já tinha saído. Aí Pelé chegou e disse, Dona Isaura, tem umas visitas aí. Visita uma hora dessa, menino, meia-noite? Para quem? Ah, vieram visitar Kleber. Kleber? Kleber, meu filho, que história é essa que você vem ser visitado? Não, minha tia, umas colegas, eu disse, negativo. Vamos lá embaixo, desça comigo e diga a ela que agora não é hora de visita, não. Para você ver o relacionamento que eles tinham comigo. O carinho. Né? E eu tratava eles como filho, né? Como até hoje. É essa é uma história realmente de vida, né? E de vida. Agora, eu não me incomodo quando disseram no Facebook que eu era velha, que eu tinha que estar no asilo. Com muito respeito que eu tenho à senhora, mas a senhora não era para estar, para dirigir Vitória. O que é que sabe de futebol? Talvez não saiba mais do que todos esses. Porque todos esses tiveram ajuda. Agora, eu não vou ter nunca, sabe o quê, Marcelo, mas Juliana? Arrogância. Isso eu não vou ter. Mas do futebol, talvez você que disse que eu sou velha, que eu sou desatualizada, você está enganado. Eu acho que eu sou muito mais atualizada do que você. Inclusive, eu tirei uma foto na cadeira da vovó, porque quem é vó é mãe duas vezes. E eu agradeço aquele que disse que eu sou vovó Isaura. Muito bem. Aqui agora a gente encerra as perguntas que foram iguais para todos os candidatos. Agora foram uma série de 10 perguntas, que a Isaura já respondeu. E agora nós vamos à parte específica. Mas antes da gente ir para a parte específica, eu quero dar um puxão de orelha em você que está assistindo até agora e não deu seu like na gente, não se inscreveu no canal, para aí você dando esse mole. Não pode. Então vamos aproveitar, se inscreve no canal, dá seu like, aproveita e dá um chega lá no arenarubronegra.com, no Twitter, no Facebook, no site. A gente tem tanta coisa que a gente produz que é muito bacana. E pra você não ficar sem perder nada, né? Porque é chato, às vezes você, um meme aí que você não viu, uma noticiazinha aí que você ficou por fora, e no grupo do WhatsApp, né? Quem tem informação é rei, né? É verdade. Então agora vamos à parte de perguntas específicas. Isaura, você não escreveu chapa no Conselho Deliberativo. Como fazer para governar, né, para gerir o clube sem um apoio, uma base aliada, né, um apoio político robusto, que isso que realmente ajuda o presidente a ter uma governabilidade, ainda mais agora que vamos entrar no 7º ano com um presidente diferente, né? Talvez seja até assim, não porque não fez conselho, mas agora a coisa mudou. O conselho não é só de um presidente. Sim. O conselho vai ser proporcional. E nós vamos apoiar o conselho. Né? Santos, nós já estamos conversando, nós vamos apoiar determinados grupos para nos fortalecer. Uhum. Entendeu? O que a gente não pode estar, Juliana, é no oba-oba. Entendeu? Tem que ter a coisa calma, tranquila. Né? Eu acho que nesse período de eleição, eu já sofri vários maques, porque só de meu vice eu tive que mudar 3. Eu tive Erval, que era sócio remido, e tinha 39 meses, não foi aceito. 39 meses ininterruptos como sócio. Exato. Porque disse que a carteira de remido não foi regularizada. Não foi ninguém que mandou, não. Eu levei, na época que doutor Raimundo Viana era presidente, e muita gente me questionava porque a sede do Vitória foi vendida. Nós não tomamos conhecimento. Meu pai era sócio proprietário. Quando você for lá, vá até no museu e veja o título de meu pai, de 66. Meu pai comprou o título proprietário do Esporte Clube Vitória,
em 1966. Então, ele era remido, como eu sou remido. Eu entreguei as carteiras juntas. Por que o meu foi regularizado e o dele não foi? Passei. Aí eu botei outro, Ronaldo. Ele é sócio desde 2015. Quando veio essa mudança, porque cada ano muda de uma empresa e cada ano é pior. Mudou, ele está... Eu vou mandar para você o que ele mandou me dizer. Apesar de ser rubro-negro, a decepção que eu tive com o meu clube. Vetaram Ronaldo. Eu botei a mão na cabeça. Eu disse, Santos, nossa chapa vai ser impugnada. Eu não tenho mais vice. Aí, uma pessoa me ligou, folclórica, Sim do avião. Eu disse, oi meu filho, tudo bom? Tudo bom? Dona Isaura, eu quero lhe deixar à disposição o meu nome para o que a senhora precisar, porque eu estou vendo que a senhora está com dificuldade de vice-presidente. Eu não sei nada, mas a chapa da senhora não vai ser impugnada. Isso para mim, Juliana, foi importantíssimo. E logo depois, Iraci Teixeira, que é também torcedora, aposentada, ex-colega minha, me disse, não, eu estou também à disposição. Também a mesma coisa, Iraci, quem resolveu foi Santos, que levou na portaria para entrar para o clube 40 minutos para descer, Santos e Ribeiro, que os dois são advogados, porque eles alegavam, por exemplo, você paga o Sou Mais Vitória, de cartão, mas venceu hoje. Ele não é computado hoje. Como foi de cartão, o cartão só vai ser liberado dia 15, só vai bater aqui no dia 15, aí você já é tirada do cartão Sou Mais Vitória. Aí Santos foi, né, e resolveu a situação. Agora eu pergunto, por que eu tive 2 negados, porque não tinha tempo suficiente, e porque uma chapa com presidente que não tem 26 meses, não é? 26 meses, e foi homologada. E o meu vice-presidente não pôde ser homologado. Eu quero saber isso. Quem dá em Chico, dá em Francisco. Por que eu não tive o direito de homologar a minha chapa do meu vice, que tinha, não era nem 26, o meu vice tinha 34, não foi, Santos? 34. E não foi homologado. E uma chapa de presidente foi homologado com 26 de sócio Sou Mais Vitória. Então, são as coisas do Vitória. Isaura, a gente falando com você nessa entrevista, a gente ouve o nome Santos várias vezes. Queria que você explicasse quem é Santos e qual é o nível de dependência que você tem dele em relação ao futebol. E o que ele seria no futuro, caso a senhora vença a eleição? Ele vai ser o diretor de futebol. Muito bem. Santos é o meu advogado, junto com o Ribeiro, e ele é que me fez ser candidata, porque ele me deu suporte. Eu jamais iria entrar no clube sem ter um suporte como ele. Uma pessoa que fez curso de gestão de futebol na Suíça, tem um trabalho maravilhoso no Lanús, inclusive levou um jogador daqui da Bahia para lá, é o único jogador do Lanús. Outro dia eu até liguei para ele, tarde da noite, porque eu estava ouvindo na Band News, né? Ele tem aquele hábito de entrevistar aqueles jogadores que estão na Arábia e tal, e aí quando falou Lanús, aí eu atendei, eu disse assim, vou ouvir. Isso era meia-noite e pouco. Eu levantei para tomar um remédio, né? E aí eu disse, olha, Lanús. Aí eu liguei, mandei uma mensagem para Santos. Ele até ficou dizendo assim, uma hora dessas, hora acordada? Mas eu não podia deixar de mandar. Então, para mim, hoje eu tenho, não é um só não. Eu tenho hoje 2 pessoas que são o meu... São suas bases. Minhas bases, Santos e Ribeiro. Essas são as minhas bases no clube. E a minha outra base é aquele ali, que foi criado por mim,
lá em minha casa, menino, e é quem me atura, e também rubro-negro. Ela está falando aqui, de Manuel. Todos estão aqui acompanhando a entrevista. Todos aqui nos bastidores. Claro. Eles não me deixam sozinho, principalmente. Manuel fica doente quando... Ele não gosta que fale do Vitória, entendeu? Ele... E está comigo. Se não tivesse, se ele fosse o adversário, já tinha caído fora há muito tempo. Bom, gente, então é isso. Terminamos aqui esse papo categoria com Isaura, candidata à presidência do Esporte Clube Vitória. Quero agradecer a presença, Isaura. Quero agradecer a presença também a Marcelo por dividir comigo essa empreitada, né? essa responsabilidade. Quero agradecer também a você que está assistindo, que você assistiu o tempo todo. E, enfim, confira todas as entrevistas. A gente conversou com todos os que a gente deu aos candidatos toda a oportunidade para vir falar conosco. Então, você que é torcedor, você que vai votar, vote consciente. Enfim, use toda a informação que estiver à disposição possível, porque é o futuro do clube que está em suas mãos também.